Povo de Deus, Isaías capítulo 21 e capítulo 22. Continuamos aqui naquela série de profecias contra as nações e nós já aprendemos que Deus ele usou a Assíria para atacar o Reino do Norte, mas não vai deixar também de ter sentença contra a Assíria. E Deus vai usar a Babilônia contra o povo de Judá, mas também essa Babilônia não vai deixar de pagar o preço. Ela é usada, mas ela também tem a sua participação em coisas erradas e não vai deixar de pagar o preço por isso. O curioso aqui é que o Isaías ele vê uma profecia contra a Babilônia e ele diz que essa visão que foi anunciada é uma visão que fala de traição, né? De o traidor ser traído. Ali no versículo 2, né, se você pegar o contexto ali e ler, você vai falar de traição, de uma situação de corrupção, mas se é contra a Babilônia, isso é no contexto lá da Babilônia. E o curioso é que no versículo 3, ele fala que essa visão traz para ele muita angústia, dores, né? Se apoderaram da vida, dores se apoderaram da vida dele, né? Perturbação. Ele ficou estarrecido com a visão. Não sei, não consegui ver nada na pesquisa que justificasse isso, mas a verdade é que a visão foi terrível, né? E o que ele via é como algo, uma mulher que estava para dar à luz, ia acontecer, né? E o coração dele, versículo 4, cambaleou, né? O horror se apoderou dele na noite, né? Ficou temendo com relação àquela visão da Babilônia. Não entendi muito bem e na pequena pesquisa que eu fiz não encontrei assim algo que pudesse explicar esse temor dele, né? Podemos conjecturar aqui, eu particularmente, e que na história toda nós vemos que o povo ali de Israel também acabou de alguma maneira se corrompendo, né? Se corrompendo, de alguma maneira ajudou. Nós já sabemos que os edomitas ajudaram os babilônicos, né? Os edomitas eram descendentes de Esaú. Então pode ser que de repente ele tenha visto alguém ali se vendido politicamente, né? E automaticamente na hora da sentença, quem se envolveu politicamente vai pagar também o preço, de repente algum querido, alguém mais próximo, né? Alguém que ele não esperava naquela situação está? Não sei. A verdade é que ele diz que a visão trouxe horrores para ele. Bom, independente do contexto lá, o que nós podemos aprender aqui é que muitas vezes uma palavra que Deus dá ao coração do pastor, um direcionamento que ele dá para uma irmã, uma visão, seja ela qual for, de que forma for, que vem no coração, muitas vezes é algo que é assustador, por ser incomum, por ser algo que vai causar grande espanto, né? Por ser algo realmente que vai impactar corações e mudar situações. E às vezes o pastor, a pastora, o irmão, a irmã, ele se encontra em situação dessa, que ele sente o direcionamento, ele vê que é de Deus, mas aquilo é algo tão tremendo que ele tem medo, né? Nos dias de hoje, aí a pessoa fica até com medo assim, será que é de Deus? É, é esse direcionamento, essa visão? E acontecem essas coisas, né? Uma revelação, algo que tu tem direcionamento, que te impacta, que te causa medo, e isso é comum nos dias de hoje. Não é exatamente como aconteceu ali com Isaías, claro, mas fazendo uma aplicação, a aplicação é essa. Às vezes, direcionamento de Deus, revelação de Deus, que trazem grande impacto àquela pessoa que recebeu, por ser algo tão profundo, tão incomum, tão impactante, acaba provocando isso tudo. Aí dentro dessa visão de Isaías, de algo que vai acontecer, lá no versículo 6, ele faz menção a uma atalaia, né, dentro da forma poética ali, né, que a visão é descrita, ali entra um atalaia, ou seja, um vigia, né, da noite. Que eu quero, qual o destaque aqui?
Várias passagens da Bíblia falam do vigia. Olha só, nós temos um Deus de Israel, um Deus que nós já sabemos lá que ele confunde os exércitos, que ele abre a terra para consumir pessoas, ele faz cair pedra, ele é todo poderoso, ele tem um exército que ele cuida desse exército, mas não deixa de ter ali o vigia, tá vendo? O atalaia, aquele que está vigiando o inimigo, né? Nunca deixou de ter muro, nunca deixou de ter portões, nunca deixou de ter armas, nunca deixou de ter treinamento. Eles tinham que ir para a guerra. Isso é de fundamental importância. Porque há muitas pessoas hoje que entram pelo caminho de superproteção. Minha proteção é o Senhor. Até usa, às vezes, o salmo de maneira inadequada, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha a sentinela. Então, olha só, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha a sentinela. O sentinela está lá. Para o sentinela exercer bem o seu trabalho, ele vai ter que confiar no Senhor, ele vai ter que ter princípio. Ele está ali trabalhando, mas ele sabe que a vida dele não está na mão do Senhor. Ele está ali trabalhando, mas ele sabe que se o Senhor não tiver com o exército, não adianta nada. Essa é a mensagem. Mas o sentinela está lá. Não deixa de ter sentinela. Não há uma pregação contrária à sentinela. Sempre existiu sentinela. Isso significa que você sempre tem que trabalhar para a tua segurança, fazer a sua parte, da sua segurança. Você é sentinela da sua vida. Você é sentinela da sua família. É isso? Do seu trabalho. Cuidado com essa ideia meio espiritual de que, não, como se fosse falta de fé. É deixar de tomar as providências que você tem que tomar como responsabilidade, né, do mundo que você vive, fazer a sua parte, aí acaba achando que tudo acontece espiritualmente e que é falta de fé agir. Não vai nessa. Muitas pessoas, por exemplo, que compram, já teve essa experiência, né, que compram um carro, compram um patrimônio e podendo dar um tipo de segurança para o patrimônio, um seguro, colocar uma fechadura, colocar um segredo, sabe? Colocar câmeras, né, na igreja, em casa. Não, é o Senhor que guarda, não sou eu não. É isso? Não, eu não vou tomar determinado remédio, não, que é o Senhor que guarda. Uma coisa, por exemplo, é a pessoa não tomar uma vacina por não acreditar que aquela vacina é segura. Outra coisa, a pessoa até entender que a vacina passou por todo um processo científico e ela é segura, mas mesmo achando que ela é segura, fala, não vou tomar não, que a minha vacina é o Senhor. Aí é complicado, né? No tempo de pandemia que passamos, não deixar de tomar a vacina por não confiar que aquela vacina é segura, é uma coisa, mas vacinas são totalmente comprovadas, né? Que passaram por todo um processo, e a pessoa deixar de tomar porque a vacina dela é o Senhor, isso é complicado. Então, você é sentinela da tua vida. Então, haja como sentinela. Faça a sua parte. E no capítulo 21, depois eu vou falar sobre Edom, né, no versículo 11 ali, que aqui na minha Bíblia Plenitude está a profecia contra Dumá. Aí eu fiz uma pequena pesquisa e esse Dumá aí, ele pode também ser interpretado como Edom. Por isso em algumas versões fala Edom, ok? E aí vem a profecia contra a Arábia, não é isso? E aí encerra então o capítulo 21. Os capítulos que falam das profecias contra as nações. E mais uma vez eu reafirmo, eu reforço a ideia do Deus que é Deus de todas as nações e não é um Deus que domina apenas uma nação, é um Deus local, é um Deus mundial. E aí a profecia no capítulo 22 continua aí as sentenças contra as nações, e agora se volta mais uma vez para ajudar e especificamente a sua capital, Jerusalém. Não é isso? E aí o versículo 1 e outros versículos, não sei o versículo. Cadê? Tinha o versículo 1 e mais outro versículo aqui, agora não estou lembrando. O versículo 1 especificamente, então, ele fala sobre o Vale da Visão. Vale da Visão é um local lá no alto, né, onde estava o templo, onde as pessoas proclamavam visão ali eram dadas visões.
Só que as visões que era dado ali, possivelmente, não é assim, não dá para afirmar, mas possivelmente eram visões também que muitas vezes passou a ter, naquele contexto lá, passou a ser visões de revelações de paganismo, aonde era o Vale da Visão, ali foi conhecido como Vale da Visão, porque ali era dada a palavra também do Senhor, mas no tempo de apostasia, as visões que eram dadas ali, eram visões dentro de um contexto de paganismo, né? Visão mentirosa, não é isso? Então, o que eu aprendo com isso? No lugar de santidade, no lugar onde é proclamado visões do Senhor, quando o pecado entra, no mesmo local, pode ser dado, aproveitando o contexto, aproveitando um ambiente já propício para aquilo, visões satânicas, visão do paganismo, visão, revelações que não são de Deus. Então Jerusalém está em pecado, pecado generalizado. E vem sentença, e uma das sentenças é por causa de envolvimento com paganismo, né? Com visões mentirosas, ok? Olha o versículo 5. Porque dia de alvoroço e de atropelamento e confusão é este da parte do Senhor, o Senhor dos Exércitos, no Vale da Visão. Aqui, essa, de novo, Vale da Visão, tá vendo? É que eu estava procurando aqui no versículo primeiro e também no versículo 5. Ó, porque dia de alvoroço, de atropelamento e confusão é este da parte do Senhor, o Senhor dos Exércitos, no Vale da Visão. Um derribar de muros e clamor que vai até aos montes. Tá vendo? Então, olha só, a confusão vem da parte de quem? Do Senhor. Mais uma vez eu reafirmo, na caixa de ferramenta de Deus. Uma das ferramentas também é confusão. Sim, como forma de castigo, confusão. Né? Briga, separação, também muitas vezes é do Senhor, como forma de castigo. Né? Então tem tudo na ferramenta do Senhor. E nós temos dificuldade de compreender essas questões, como já falei. Ok? Então, Deus ia trazer confusão a Jerusalém por causa dos seus pecados. Versículo 8. Tira-se a proteção de Judá. Tá vendo? Por que está tirando? Por causa do pecado. Meu irmão, a proteção do Senhor vai sair da tua vida, da minha vida e de todos nós, se não andarmos em santidade, se permanecermos em pecado. Tira-se a proteção. Quando Abraão foi chamado, Abraão, eu sou o teu escudo, lá no capítulo 15 de Gênesis. Então tira-se o escudo. Meu irmão, minha irmã, se nós perdemos esse escudo, é coisa terrível. Lutemos para que esse escudo permaneça em nós e sempre vai permanecer por meio da graça. Mas essa graça será derramada se Deus perceber em nós atitude de querer mudar, de lutar, de tentar, pelo menos. É o que eu também tenho falado muitas vezes. Versículo 12. O Senhor dos Exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Versículo 13. Porém, é só gozo e alegria que se vem, né? Mata-se bois, degola-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e se diz, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, eles receberam a sentença, e depois que receberam essa sentença do profeta, sabia que Deus ia castigar, eles não fizeram igual Nínive. Porque o Jonas, quando foi lá em Nínive, né, e pregou que a terra seria destruída em 40 dias, o povo todo se arrependeu, o rei se arrependeu, o povo se arrependeu, botou os animais para fazer jejum, foi um arrependimento geral e não teve sentença para Nínive. Não teve mais sentença para Nínive. Pelo menos naquele tempo que eles se arrependeram. Sabemos que depois eles voltaram a fazer tudo errado de novo. Aí Deus vai lá e manda de novo a sentença. E agora vai ser destruído. Né? Posteriormente, mais na frente, nós iremos ver
esse segundo fato do povo ninivita. Ok? E aqui, se o povo de